Quero começar trazendo um pouquinho de mudança, de possibilidade de superministério englobando, vejam só, esporte e empreendedorismo. Tudo isso está numa mesa de negociações, o governo Lula está analisando se pega o Ministério do Esporte de Ana Moser, faz Ana Moser cair, rifa a Ana Moser e entrega esse ministério para o PP, para André Fufuca, o deputado. Só que como o PP não quer apenas um Ministério do Esporte, Lula está pensando o seguinte, e se a gente colar 2 ministérios e fazer só um? Dar uma garibada nesse ministério e fazer assim, olha, esporte e empreendedorismo. Gustavo Segré, você consegue traduzir um caminho para um ministério que misture esporte e empreendedorismo? Bom, lógico, tem um que poderia ser o Ministério da Infraestrutura com o Ministério da Fruta. Não tem nada a ver com nada. Mas estou sentindo cheiro de pizza aqui, hein? Cuidado, porque pode Alan Gani ganhar a pizza quando ele apostou com o Piperno que a Ana Moser iria sair do ministério. A pizza está chegando. Agora, falando sério, não tem nada a ver. Essa questão de negociação política deveria ter um limite. E esse limite é a lógica, a racionalidade. Colocar esportes, que é uma questão muito importante, sobretudo para a defesa da juventude. Quanto mais esporte, menos drogas, menos marginalização, mais educação, menos drogas. Mas não tem nada a ver empreendedorismo com esporte. Fábio Piperno, você acha que Lula está seguindo por um caminho meio esquisito, misturando esses 2 ministérios para satisfazer um partido? Boa tarde mais uma vez a todos. É claro que se houver de fato, se isso se consumar, terá sido uma opção, no mínimo, heterodoxa, né? Você juntar 2 temas tão... No mínimo. Faltou dizer que seria liberal. Então, 2 temas tão distintos, né? Da mesma forma que eu fico, cada dia que passa, eu fico mais impressionado com a versatilidade do deputado Fufuca. Porque o deputado Fufuca, na verdade, ele já foi cotado, pelo menos para uma meia dúzia de ministérios, inclusive eles andaram falando que gostariam até mesmo do Ministério da Agricultura. Aí eu fico imaginando o seguinte, como é que... Olha, André Fufuca seria praticamente a Barbie brasileira, né, que tem todas as profissões. Um quadro muito raro, né, de alguém de tamanha versatilidade, podendo migrar, por exemplo, do esporte à agricultura. Exatamente. Mas e do esporte ao empreendedorismo? É um negócio fantástico. E você, Alan Gani, como é essa possível manobra? A gente está falando de possibilidade, tá, gente? Nenhum martelo foi batido ainda. Há uma análise e, a depender das críticas, pode ser que esse ministério nem se torne realidade. Bom, eu vou defender os meus interesses fisiológicos do Centrão para ganhar uma pizza do Piperno e vocês também entrarem nessa. A gente vai se dar bem. Todo mundo. Então eu torço para que isso aconteça. Agora, brincadeiras à parte, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. O que me parece é que o Centrão aí, tanto o PP quanto os republicanos, eles querem, assim, qualquer ministério, desde que seja um ministério expressivo. O que é um ministério expressivo? Um ministério com verbas. Sim. Por isso que o ministério que poderia ser criado da pequena e média empresa não interessa. Por quê? Porque não tem verba. Então vamos juntar com o esporte, porque quem sabe a gente consegue mais verbas. Dando verbas para esses ministérios, seja qualquer que seja o ministério, vai acalmar aí essa sanha aí do Centrão. Falando em reforma ministerial, eu quero aproveitar aqui também e chamar o André Anelli, o nosso repórter, que vai falar da possibilidade de Wellington Dias ficar ou não no ministério do qual ele faz parte. André Anelli, Lula visitou com Wellington Dias, seria uma sinalização de que sim, o ministro não vai ser rifado, a exemplo do que pode acontecer com Ana Moser, mesmo com as críticas de setores do esporte. Boa tarde para você. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, para os nossos comentaristas e para todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. É isso mesmo, viu? Nesse momento, o presidente Lula está no Piauí, desembarcou pela manhã, já fez então pela manhã o lançamento dos programas do PAC que vão fazer parte ali do estado e agora à tarde, começando em instantes, ele faz o lançamento oficial do programa Brasil Sem Fome. É uma espécie de fome zero que já foi então uma das bandeiras do presidente Lula nos 2 primeiros mandatos. Esse programa, de certa forma, sendo relançado com outro nome agora. E a grande novidade, e que faz parte então desse debate que vocês estavam tendo aí no estúdio, é justamente em relação
à reforma ministerial, porque o Wellington Dias realmente tem sido alvo dessa vontade, então, principalmente do Partido Progressistas, de ocupar o Ministério do Desenvolvimento Social. Por outro lado, o presidente Lula tem procurado manter o Wellington Dias na pasta, porque ele é bem avaliado internamente pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, mas a equação vai ficando difícil. Então, essa viagem que Lula está fazendo com o Wellington Dias serve sim como um aceno de que ele vai permanecer no cargo. Inclusive, foi o que disse há cerca de 2 semanas atrás o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele afirmou que não haveria nenhum tipo de fatiamento no Ministério do Desenvolvimento Social e que a pasta ficaria com todas as atribuições. No entanto, a informação que já circula nos bastidores aqui de Brasília é que pode haver sim um fatiamento. O Ministério do Desenvolvimento Social ficaria sem o Bolsa Família e ficaria sem o benefício de prestação continuada, o BPC. Ficariam em outro ministério que seria ocupado por Wellington Dias. E aí o Ministério do Desenvolvimento Social ficaria sim com o deputado federal André Fufuca, representando o Partido Progressistas no governo. Lembrando, mais uma vez, que essa é uma opção que não agrada o PT e também nem mesmo o próprio presidente Lula, mas é uma opção que está na mesa e, como você disse agora há pouco, né, Evandro, nenhum martelo foi batido. Em relação a um outro ministério que deve ser criado, além do Ação Social, que ficaria com as demais atribuições do Ministério do Desenvolvimento Social, o 38º ministério seria o da micro e pequena empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais. Esse anúncio já foi feito, inclusive, pelo próprio presidente Lula na terça-feira, durante a live, e a expectativa é que esse ministério fique com os republicanos também entrando no governo. O grande desafio de toda essa reforma ministerial, Evandro, é justamente que os novos partidos que estão entrando no governo aceitem essas pastas, porque elas são consideradas pouco expressivas, de pouca visibilidade. Evandro. Exatamente, André Anelli, muito obrigado pelas informações, por colocar todo o cenário pra gente aqui no 3 em 1. Eu vou caminhar para cá novamente para jogar o nosso debate. Tá acontecendo tipo um jogo das cadeiras? Só que nesse caso não tem nenhuma aqui pra gente ocupar. Deixa eu voltar pra cá, senão eu vou atrapalhar o nosso pessoal ali. Eu vou complicar todo mundo ali da parte técnica. Porque a gente está falando também de Márcio França no Ministério de Portos e Aeroportos. Porque republicanos devem tomar conta com Silvio Costa Filho. E aí, Márcio França falou, poderia sobrar o Ministério do Empreendedorismo, que agora deve se juntar a esporte. Então poderia não ir para ele e ele também tem sinalizado a aliados que ele não gostaria. Aí ele queria ir para o Ministério de Ciência e Tecnologia, que já tem dona, que é a Luciana, do PCdoB. E agora, como é que a gente encara essa dança de cadeira e o que isso traz também de resquício ou de problema para as pastas que devam ser ocupadas por essas pessoas, Gani? Veja que não prevalece nenhum critério técnico ou propositivo. Quer dizer, tanto o PP quanto os republicanos, eles querem um ministério não para desenvolver um melhor trabalho ou porque eles teriam ali uma preferência por uma determinada pasta para destinar verbas para os seus redutos eleitorais. Não, nada disso importa. O que importa é um ministério que receba bastante verbas e aí para destinar para o seu reduto eleitoral, mas não por uma questão propositiva ou técnica, não, por uma questão simplesmente fisiológica. E você, Fábio Peperno, como vê a possibilidade de transição de França para diferentes ministérios, ele que também é uma figura importante para o governo federal nesse momento? Bom, veja, Márcio França, ele é um político da Baixada Santista, né? Foi prefeito de São Vicente muitas vezes, então tem lá o seu principal reduto eleitoral, foi um deputado federal muito bem votado antes de se tornar vice-governador e posteriormente governador. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque faz todo sentido o Márcio França, por exemplo, querer se agarrar com unhas e dentes ao ministério que engloba os portos. O Porto de Santos é a joia dessa coroa. Não me entendam a mal quando eu falo em joia. Mas daqui a pouco o assunto joias vai estar aqui também. Mas a verdade, assim, eu ficaria realmente muito surpreso se ele não opusesse nenhuma resistência a uma mudança de ministério.
Lembrando, já falei sobre isso ontem, que o governador Tarcísio também gostaria de ter alguém seu, alguém próximo a ele, nesse Ministério dos Portos, porque a privatização lhe interessa e teria também que ter a anuência aí do Ministério dos Portos. Então, essa é uma questão. Não é um assunto fácil. De qualquer forma, ao encaixar alguém do Republicanos no seu ministério, Lula, por tabela, criaria dificuldades para o governador Tarcísio, que é de um grupo de oposição. Sim. Então, essa equação, obviamente, passa pela cabeça do presidente também. Mas, por outro lado, também não seria bom para Tarcísio ter seu partido tomando conta de portos e aeroportos, onde o estado de São Paulo é o mais dominante? Então, ele gostaria disso, mas ele teria o ônus, por exemplo, de ter boa parte da base do seu partido agora na base Lula. Não é uma equação fácil para ele também. Agora, de novo, me impressiona aí o Fufuca, que já é também cotado para o Ministério, pelo menos um pedaço do Ministério do Wellington Dias. Ou seja, ele é o multiuso do PP. Precisa da curso. Fala aí, Gustavo Segré. Teríamos que buscar o currículo do Fufuca para ver se ele encaixa em tantos lugares. Mas colocar o Republicanos no Ministério de Portos e Aeroportos, do ponto de vista político, pode ser uma jogada muito interessante, porque daria o benefício para o governador Tarcísio de apoiar essa privatização que ele quer tanto e colocaria, de alguma maneira, o próprio Tarcísio contra o ministro que deverá ser do seu próprio partido. Então, o presidente Lula não está errado se ele vai por esse caminho. Qual é o problema? Márcio França, ele já é ministro, ele quer continuar a ser ministro, e aí você vê como a política, Evandro, uma coisa muito curiosa. Temos esse ministério. De que é? Esporte. Ah, eu estou dentro. Mas você entende alguma coisa de esporte? Não, mas isso é um detalhe. Somos políticos. Eu desafio a muitos ministros, deputados, senadores, saiam da vida pública e tentem sorte na vida privada. Mandem currículo, façam entrevista, mostrem as suas atidões e atitudes para conseguir um emprego na vida privada. E vai ver que não é tão fácil. Não é somente conhecer alguém para ocupar um lugar. Então, me parece saudável do ponto de vista político, muita expertise do presidente, mas isso também não garante que os republicanos vão votar tudo a favor do Lula. Cuidado com isso também. Não, e eu acho que essa questão que levantou o Piperno, ela é muito interessante, né? Do Tarcísio querer alguém do Republicanos no Ministério de Portos e Aeroportos. Você entrevistou o Felício Ramute aqui, né? Exatamente. Eles são amplamente favoráveis à privatização da Sabesp e privatização também do Porto de Santos. Agora, a gente sabe que o governo federal tem uma agenda contrária à privatização. Né? Pelo contrário, eles são a favor de estatizações. Então, como é que vai ficar isso na prática? Porque, de um lado, eu tenho lá, né, se isso se efetivar, eu tenho um ministro que, em tese, seria a favor da privatização, mas ele compõe a base do governo e o governo é contra a privatização. Então, também ter esse ministro à frente de portos e aeroportos não é garantia nenhuma de que ocorrerá essa privatização, até porque o presidente Lula não compra essa pauta.